Olá, alunos do Colégio Sul-Americano. Mais uma vez, o professor de língua portuguesa Pablo Nascimento está aqui para apresentar mais um conteúdo para vocês. Dessa vez, o assunto é substantivo. Substantivo é a classe de palavras que apresenta os termos responsáveis por nomear seres, objetos, ações, lugares, entre outros. O substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, sejam concretas e palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes, qualidades, estados, processos, entre outros. Dentre todas as 10 classes gramaticais, a mais numerosa é a dos substantivos. Por esse motivo, entender bem os seus conceitos é de fundamental importância para escrever bem. Substantivo comum. O substantivo comum refere-se a qualquer ser ou objeto de uma determinada espécie sem particularizá-lo. Pelo fato de não destacar um ser entre os demais, esse tipo de substantivo apresenta-se com letra minúscula, como exemplos: menino, colégio, lugar, país. Como vimos nos exemplos, pode ser qualquer menino, quaisquer colégio, lugar ou país. Substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que designa um indivíduo particular, único, inerente a uma espécie. Como ele particulariza e destaca algum ser em particular dentro de determinada espécie, deve ser iniciado com letra maiúscula. Exemplos: Felipe, Colégio Sul-Americano, Niterói, Brasil. Como podemos perceber nos exemplos, há uma particularidade para cada ser. Portanto, precisam apresentar letra maiúscula. Substantivo simples. O substantivo simples é aquele que é formado por uma única palavra. Possui somente um elemento formador. Como exemplos: móvel, flor, inseto, pássaro. Substantivo composto. O substantivo composto é formado por mais de um elemento, por meio da composição de palavras. Pode ser formado com ou sem hífen. Como exemplo: guarda-roupa, girassol, louva-a-Deus, pombo-correio. Como podemos ver, guarda-roupa é composto por apresentar duas palavras unidas pelo hífen. Já girassol, nós temos as palavrinhas gira mais sol e não precisa de hífen. Substantivo concreto. O substantivo concreto serve para nomear seres que possuem existência própria e independente. Pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. Como exemplos: fada, professor, unicórnio, vento. Nos exemplos, vimos os substantivos fada e unicórnio, que, por mais que não existam, o pensamento pode apresentar sua existência como própria e independe de outra. Substantivo abstrato. O substantivo abstrato tem a função de nomear ações, qualidades, sentimentos e estados que dependem de outro ser concreto para existir. Sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser produzido. Como exemplo: amor, ternura, felicidade, beleza. Todas essas palavrinhas necessitam de um ser para tê-las. Substantivo primitivo. O substantivo primitivo é aquele cujo nome não tem sua origem de outro nome. Esse tipo de substantivo costuma originar diferentes termos. Exemplos: livro, pedra, cavalo, rio. Substantivo derivado. O substantivo derivado é formado a partir de outras palavras. Ele é originado com base em outro nome, como, por exemplo, livraria, pedregulho, cavaleiro, riacho. Podemos perceber que esses exemplos foram formados de outras palavras existentes, como livraria, que originou-se de livro, pedregulho, que originou-se de pedra, cavaleiro, de cavalo e riacho, de rio. Substantivo coletivo. O substantivo coletivo tem a função de nomear um conjunto de vários seres de uma espécie. Por representar a ideia de múltiplos indivíduos ou objetos, o coletivo vem sempre no singular.
Exemplos: cardume. Cardume é um conjunto de peixes. Legião. Legião é um conjunto de anjos. O coletivo representa um conjunto de seres ou objetos. Então vem sempre no singular. Depois de nossa explicação, faça os exercícios do livro. Módulo 1 de Português, páginas 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 95. Bastante coisa para fazer. Lembrando que não é porque estamos em quarentena que não temos nada para fazer. Temos sim, bastante exercício.